Continuação da leitura do livro dos justos, referente a Parashá Shemot, parte 3. E foi naqueles dias que havia uma grande guerra entre os filhos de Cush e os filhos de Oriente e Arã, e eles se rebelaram contra o rei de Cush, em cujas mãos eles estavam. Então o rei Quiquianos de Cush saiu com todos os filhos de Cush, um povo numeroso como a areia, e eles foram para lutar contra Arã e os filhos de Oriente, para sujeitá-los. E quando Quiquiano saiu, ele deixou Balaão, mágico, com seus 2 filhos para proteger a cidade e a classe mais baixa do povo da terra. Então Quiquiano saiu para Arã e os filhos de Oriente, ele lutou contra eles e os feriu. E todos eles caíram feridos diante de Quiquianos e seu povo. E ele levou muitos deles cativos e trouxe-os sob sujeição como antes. E ele escapou em suas terras para tomar tributo deles como de costume. E Balaão, filho de Beor, quando o rei de Cush deixou para proteger a cidade e os pobres, ele foi e aconselhou o povo da terra a se rebelar contra o rei Quiquianos, para não deixá-lo entrar na cidade quando ele retornasse para casa. E o povo ouviu, e eles juraram, e o fizeram rei sobre eles, e seus 2 filhos comandantes do exército. Assim, eles foram e levantaram as muralhas da cidade nos 2 cantos, e fizeram uma forte construção. E no terceiro canto eles cavaram valas sem número, entre a cidade e o rio que cercava a terra inteira de Cush, e fizeram as águas do rio passarem por lá. No quarto canto, eles colocaram numerosas serpentes por seus encantamentos e bruxaria, e eles fortificaram a cidade, habitaram nela, e ninguém foi para fora ou entrou diante deles. E Quiquianos lutou contra Arã e os filhos do Oriente, e ele subjugou-os como antes, e deram-lhe seu tributo habitual. Ele foi e voltou para sua terra. E quando Quiquianos, rei de Cush, se aproximou de sua cidade, e todos os comandantes das forças com ele, levantou os olhos e viu que as muralhas das cidades foram construídas muito elevadas. Então os homens ficaram espantados com isso. E eles disseram um para o outro: é porque eles viram que nós nos atrasamos na batalha, e tiveram muito medo por nós. Por isso levantaram as muralhas da cidade e fortificaram-na, para que os reis de Canaã não pudessem vir em batalha contra eles. Assim o rei e as tropas se aproximaram da porta da cidade, olharam para cima, e eis que todos os portões da cidade foram fechados. E chamaram as sentinelas, dizendo: abram, para que nós possamos entrar na cidade. Mas as sentinelas recusaram-se a abrir-lhes por ordem de Balaão, o mágico, seu rei. Eles não deixaram entrar na cidade. Então fizeram a batalha com eles em frente ao portão da cidade. 130 homens do exército de Quiquianos caíram naquele dia. E no dia seguinte, eles continuaram a lutar, e eles lutaram ao lado do rio. E eles se esforçaram para passar, mas não foram capazes, assim que alguns deles se afundaram nos poços e morreram. Assim o rei ordenou que fossem cortar as árvores para fazer jangadas, e eles o fizeram. E quando eles vieram para o lugar das valas, as águas giravam em moinhos, e 200 homens sobre 10 jangadas foram afogados. E no terceiro dia eles vieram para lutar ao lado de onde estavam as serpentes, mas eles não podiam aproximar-se lá, pois as serpentes do pântano mataram deles 170 homens, e eles cessaram de lutar contra Cush. E eles cercaram Cush durante 9 anos, nenhuma pessoa entrou ou saiu. Naquele tempo, que a guerra e o cerco aconteciam em Cush, Moisés fugiu do Egito e de Faraó, que tentou matá-lo por ter assassinado o egípcio. E Moisés tinha 18 anos de idade quando ele fugiu do Egito da presença de Faraó. E ele fugiu e foi para o acampamento de Quiquianos, que estava na época sitiando Cush. Moisés esteve 9 anos no acampamento de Quiquianos, rei de Cush. Todo o tempo em que eles sitiavam Cush, Moisés saiu e entrou com eles.
E o rei e príncipes e todos os homens de luta amaram Moisés, pois ele era grande e digno. Sua estatura era como um leão nobre. Seu rosto era como o sol, e sua força era como de um leão. E ele foi conselheiro do rei. No final de 9 anos, Quiquianos foi tomado com uma doença mortal, e sua doença prevaleceu sobre ele, e ele morreu no 7º dia. Assim seus nervos, os seus servos, embalsamaram-no, e o levaram e enterraram-no em frente ao portão da cidade, para o norte da terra do Egito. E construíram sobre ele um grande edifício alto, um elegante edifício alto e forte, e colocaram grandes pedras abaixo. E escribas do rei gravaram toda a força de seu rei Quiquianos e todas as suas batalhas que ele tinha lutado. Eis que elas estão escritas lá até este dia. Após a morte do rei Quiquianos de Cush, entristeceram seus homens e tropas grandemente por causa da guerra. Assim eles diziam para o outro: dá-nos conselho do que fazer neste momento, estando morando no deserto 9 anos longe de nossas casas. Se dizemos, vamos lutar contra a cidade, muitos de nós vão cair feridos ou mortos. Se nós ficarmos aqui no cerco, nós também morreremos. Pois agora todos os reis de Arã e dos filhos do Oriente vão ouvir que nosso rei morreu, e eles irão atacar-nos de repente, de forma hostil, e eles lutarão contra nós e não deixarão nenhum vestígio de nós. Agora façamos um rei sobre nós, e deixe-nos manter no cerco até a cidade ser entregue por nós. E pretenderam escolher nesse dia um homem como rei no exército de Quiquianos, e eles não encontrando nenhum da sua escolha como Moisés para reinar sobre eles. E eles apressaram-se, retirando cada homem seus vestuários, lançaram-no no chão, e eles fizeram uma grande pilha e colocaram Moisés nela. E levantou-se, e tocaram trombetas e gritaram diante dele, e disseram: que viva o rei, que viva o rei. Todas as pessoas nobres juraram-lhe dar uma esposa como rainha, Adonia, Cuxita, esposa de Quiquianos, e eles fizeram Moisés rei sobre eles naquele dia. E todas as pessoas de Cuxi emitiram uma proclamação naquele dia, dizendo: todo homem deve dar algo a Moisés do que está na sua posse. E colocaram um lençol nos ombros, e cada homem lançou nele algo que ele tivesse, um brinco de ouro, e o outro uma moeda, e também pedras de ônix, obdélio, pérolas e mármore. E jogaram os filhos de Cush para Moisés sobre o lençol, também prata e ouro em grande abundância. Moisés levou a prata e o ouro, todos os navios, pedras, obdélio e ônix, e todos os filhos de Cush tinham dado a ele, e ele colocou-os entre seus tesouros. Moisés reinou sobre os filhos de Cush naquele dia, no lugar do rei Quiquianos de Cush. No ano 55 do reinado de Faraó, rei do Egito, que é o ano 157 dos israelitas terem ido ao Egito, reinou Moisés em Cush. Moisés tinha 27 anos de idade quando começou a reinar em Cush, e 40 anos ele reinou. E o Eterno concedeu a Moisés graça aos olhos de todos os filhos de Cush, e os filhos de Cush amaram-no excessivamente. Portanto, Moisés foi favorecido pelo Eterno e pelos homens. No 7º dia de seu reinado, todos os filhos de Cush reuniram-se e vieram diante de Moisés, e curvaram-se diante dele no chão. E falaram os filhos na presença do rei, dizendo: dá-nos conselho para que vejamos o que fazer a esta cidade. Pois agora faz 9 anos que temos sitiado a cidade, e não temos visto mais nossos filhos e nossas esposas. Assim o rei respondeu-lhes, dizendo: se vocês ouvirem minha voz em tudo o que eu vos comandar, então Deus dará a cidade em nossas mãos, e nós iremos subjugá-la. Porque se nós lutarmos com eles, como na antiga batalha que tivemos com eles, antes da morte de Quiquianos, muitos de nós vão cair feridos como antes. Agora, portanto, eis aqui está o conselho para vocês nesse assunto.
Se vocês ouvirem minha voz, então a cidade será entregue em nossas mãos. Então todos eles responderam ao rei, dizendo: tudo o que o nosso Senhor nos mandar, isso nós faremos. E Moisés disse-lhes: vão por todo o acampamento e proclamem uma voz a todo o povo, dizendo: assim diz o rei: vão à floresta e tragam com vocês filhotes de cegonha, cada homem um filhote em sua mão. Qualquer pessoa que transgredir a palavra do rei, que não trouxer o seu filhote, ele deve morrer, e o rei irá tomar os pertencentes dele. E quando vocês o trouxerem, deverão ficar em seus cuidados. Vocês deverão cuidá-los até eles crescerem, e vocês devem ensiná-los a mergulhar em voo como jovens falcões. Então todos os filhos de Cush ouviram as palavras de Moisés e levantaram-se e fizeram uma proclamação a ser medida por todo o acampamento, dizendo: a vocês, todos os filhos de Cush, ordem do rei é que vocês vão todos juntos para a floresta, lá peguem filhotes de cegonha, cada homem com o seu filhote na sua mão, e vocês devem trazê-los para casa. Qualquer pessoa que violar a ordem do rei, o rei tomará tudo que pertence a ele. E todas as pessoas fizeram, e eles saíram para a floresta, escalaram os abetos, e pegaram cada homem um filhote em sua mão, e todos os filhotes de cegonhas, e trouxeram para o deserto, e criaram-os por ordem do rei, e eles os ensinaram no mergulho semelhante aos jovens falcões. Depois que os filhotes de cegonhas estavam criados, o rei ordenou que eles não comessem por 3 dias, e todas as pessoas assim fizeram. No terceiro dia, o rei disse-lhes: esforcem-se e tornem-se homens valentes, e coloque cada homem sua armadura, e cinjam suas espadas. Monte cada homem seu cavalo, e tome cada um seu filhote de cegonha na mão. E vamos lutar contra a cidade, onde as serpentes estão. E todas as pessoas fizeram como o rei tinha ordenado. E tomou cada homem seu filhote em sua mão, e eles foram embora. E quando eles chegaram ao lugar de serpentes, o rei disse-lhes: traga cada homem seu filhote até as serpentes. E cada homem trouxe sua jovem cegonha pela ordem do rei, e as jovens cegonhas correram até as serpentes, e eles devoraram todas elas e as destruíram naquele lugar. Quando o rei e o povo tinham visto que todas as serpentes estavam destruídas naquele lugar, todas as pessoas deram um grande grito. E aproximaram-se, e eles entraram na cidade e lutaram contra a cidade e a tomaram, e subjugaram-na. E ali morreram naquele dia 1.100 homens do povo da cidade, todos que habitavam a cidade, mas do povo do cerco ninguém morreu. Então todos os filhos de Cush foram cada um para sua casa, sua esposa e filhos, e todos pertencentes a ele. E Balaão, o mágico, quando ele viu que sua cidade foi tomada, ele abriu a porta, e ele e seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram ao Egito para Faraó, rei do Egito. Eles são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei, levantando-se contra Moisés quando o Eterno trouxe as pragas sobre o Egito. Então Moisés tomou a cidade com sua sabedoria, e os filhos de Cush colocaram no trono em vez de Quiquianos, rei de Cush, e o coroaram, e deram-lhe como esposa Adonia, a rainha, a Cushita, esposa de Quiquianos. E Moisés temeu o Eterno de seus pais, então ele não entrou a ela, nem virou seus olhos para ela. Pois Moisés lembrou-se como Abraão tinha feito seu servo Eliezer jurar, dizendo: tu não levarás uma das filhas de Canaã para meu filho Isaque. E também que Isaque fez quando Jacó tinha fugido de seu irmão, quando ele ordenou, dizendo: tu não tomarás uma das esposas das filhas de Canaã, nem farás aliança com qualquer um dos filhos de Cã. O Eterno deu Cã, o filho de Noé, e seus filhos, e todas as suas sementes, como escravos para os filhos de Shem, e para os filhos de Jafé, até sua semente depois dele, como escravos, para sempre. Portanto,
Moisés virou seu coração, nem olhou para a esposa de Quiquianos, nos dias que ele reinou sobre Cuxi. E Moisés temeu o Eterno, seu Senhor, de toda seu Senhor de toda a vida. E Moisés andou diante do Eterno em verdade, com todo o seu coração e alma, e ele não se desviou do caminho certo todos os dias de sua vida. Ele não se desviou do caminho nem para a direita nem para a esquerda, no qual Abraão, Isaque e Jacó tinham andado. E Moisés fortaleceu-se no reino dos filhos de Cuxi, e ele guiou os filhos de Cuxi com sua habitual sabedoria, e Moisés prosperou em seu reino. E nesse momento, Arã e os filhos do Oriente ouviram que o rei Quiquianos de Cuxi tinha morrido. Então Arã e os filhos do Oriente rebelaram-se contra Cuxi naqueles dias. E Moisés reuniu todos os... Achei. E Moisés reuniu todos os filhos de Cuxi, um povo muito poderoso, cerca de 30.000 homens, e foram adiante para lutar com Arã e os filhos do Oriente. E eles foram inicialmente para os filhos de Arã, e quando ouviram que os filhos do Oriente, isso, foram para atingi-los e engajar-se em batalha contra eles. E a guerra foi grave contra os filhos do Oriente, pois o Eterno entregou os filhos do Oriente nas mãos de Moisés. Cerca de 300 homens caíram mortos. E todos os filhos do Oriente voltaram-se e retiraram-se. Assim, Moisés e os filhos de Cuxi seguiram-os e subjugaram-os, e colocaram um imposto sobre eles, como era seu costume. Então Moisés e todas as pessoas que foram com ele foram de lá para a terra de Arã para a batalha. E o povo de Arã também foi para encontrá-los. E eles lutaram com eles, e o Eterno os entregou nas mãos de Moisés. E muitos dos homens de Arã foram feridos. E Arã também foi subjugado por Moisés e o povo de Cuxi. E também deram os impostos habituais. Moisés entregou Arã e os filhos do Oriente sob sujeição aos filhos de Cuxi. E Moisés e todas as pessoas que estavam com ele voltaram para a terra de Cuxi. E Moisés fortaleceu-se no reino dos filhos de Cuxi, e o Eterno estava com ele. E todos os filhos de Cuxi o temeram. No final de 2 anos, morreu o rei Shaul de Edom, e Baal-Hanã, o filho de Acbor, reinou em seu lugar. No 16º ano do reinado de Moisés sobre Cuxi, Baal-Hanã, o filho de Acbor, reinou na terra de Edom sobre todos os filhos de Edom por 38 anos. E em seus dias de Moabe se rebelou contra o poder de Edom. Moabe se rebelou contra o poder de Edom, que era de Edom desde os dias de Hadad, filho de Bedad, que derrotou-os em Midian, e trouxe Moabe à sujeição de Edom. E quando Baal-Hanã reinou sobre Edom, todos os filhos de Moabe retiraram sua lealdade de Edom. E Ânias, rei da África, morreu naqueles dias, e Asdrubal, seu filho, reinou em seu lugar. E naqueles dias morreu Ânias, rei dos filhos dos Ritim, e eles enterraram em seu templo, que ele construiu para si mesmo na planície de Canópia, como residência, e Latinos reinou em seu lugar. No 22º ano do reinado de Moisés sobre os filhos de Cuxi, reinou Latino sobre os filhos de Ritim 45 anos. E ele também construiu para si uma torre grande e poderosa, e aí construiu um elegante templo para sua residência, para conduzir seu governo como era o costume. No 3º ano de seu reinado, ele causou uma proclamação a ser feita para todos os seus homens hábeis, que fizessem muitos navios para ele. E Latinos reuniu todas as suas forças, e eles vieram nos navios e foram aí para lutar com Asdrubal, filho do rei Ânguias da África. E eles vieram para a África e engajaram-se na batalha com Asdrubal e seu exército. E Latinos prevaleceu sobre Asdrubal, e Latinos tomou de Asdrubal o arqueduto que seu pai tinha trazido dos filhos de Ritim,
quando ele tomou Iânia, filha de Uzi, como esposa, e Latinos derrubou a ponte do aqueduto e feriu o exército inteiro de Asdrubal com um duro golpe. E os restantes homens fortes de Asdrubal fortaleceram-se, e seus corações foram preenchidos com inveja, e eles cortejaram a morte, e novamente engajaram-se em batalha com o rei Latinos e Ritim. E a batalha foi severa sobre todos os homens da África, e todos eles caíram feridos diante de Latinos e seu povo. E Asdrubal, o rei, também caiu nessa batalha. E o rei Asdrubal tinha uma filha muito bonita, cujo nome era Uspezena. E todos os homens da África atentavam para sua semelhança em suas vestes, devido à sua grande beleza e boa aparência. Os homens de Latinos viram Uspeneza, filha de Asdrubal, e elogiaram na Latinos seu rei. E Latinos ordenou que a trouxesse, e levou Uspezena, como esposa, e voltou ao seu caminho para Ritim. E foi depois da morte de Asdrubal, filho de Ânguias, quando Latinos tinha voltado para sua terra, depois da batalha, que todos os habitantes da África levantaram-se e tomaram Aníbal, filho de Ânguias, o irmão mais novo de Asdrubal, e fizeram-no rei no lugar de seu irmão sobre toda a terra da África. E quando ele reinou, ele resolveu ir para Ritim para lutar com os filhos de Ritim, para vingar a causa de seu irmão Asdrubal, a causa dos habitantes da África, e assim fez. E ele fez muitos navios, e ele veio com todo o seu exército, e ele foi para Ritim. Assim, Aníbal lutou com os filhos de Ritim, e os filhos de Ritim caíram feridos diante de Aníbal e seu exército, e Aníbal vingou a causa de seu irmão. E Aníbal continuou a guerra por 18 anos com os filhos de Ritim, e Aníbal habitava em terrenos de Ritim e acamparam lá por muito tempo. Aníbal feriu os filhos de Ritim muito severamente, e ele matou seus grandes homens e príncipes, e do resto do povo feriu cerca de 80.000 homens. E no final dos dias e anos, Aníbal retornou à sua terra, a África, e ele reinou firmemente no lugar de seu irmão Asdrubal. Naquele tempo, no ano 180 da ida dos israelitas para o Egito, lá saíram do Egito os homens valentes, 30.000 a pé, dos filhos de Israel, que eram todos da tribo de José, dos filhos de Efraim, irmão de José. Pois eles disseram que o período estava concluído, em que o Eterno tinha marcado para os filhos de Israel nos tempos antigos, que ele havia falado a Abraão. E esses homens cingiram-se, colocaram cada um a sua espada ao seu lado, e cada homem a sua armadura sobre si, e eles confiaram na sua força, eles saíram juntos do Egito com mão forte. Mas eles não levaram nenhuma provisão para a estrada, somente prata e ouro, nem mesmo pão para aquele dia eles levaram em suas mãos, pois eles pensaram em conseguir a sua provisão por pagamento através dos filisteus, se eles não vendessem, levariam à força. E estes homens eram muito poderosos e valentes homens. Um homem poderia perseguir 10.000. Então eles confiaram em sua força e foram juntos como estavam. E dirigiram seu curso em direção à terra de Gate. E eles desceram e encontraram os pastores de Gate alimentando o gado dos filhos de Gate. E eles disseram aos pastores: entregue-nos algumas das ovelhas por pagamento, para que possamos comer. Pois nós estamos com fome, porque não comemos pão neste dia. Disseram os pastores: são nossas as ovelhas e gado, por que devemos dar a vocês por pagamento? Assim os filhos de Efraim aproximaram-se para levá-las à força. Os pastores de Gate gritaram, e o seu grito foi ouvido à distância, e todos os filhos de Gate foram até eles. Quando os filhos de Gate viram a maldade dos filhos de Efraim, eles voltaram e reuniram os homens de Gate e colocaram cada um a sua armadura, e vieram diante dos filhos de Efraim para a batalha. E eles se engajaram com eles no vale de Gate, e a batalha foi grave, e feriram-se uns aos outros nesse dia.
No segundo dia, os filhos de Gade foram à cidade dos filisteus, para que viessem ajudá-los, dizendo: Juntem-se a nós, ajudem-nos, para que possamos ferir os filhos de Efraim, que vieram do Egito para tirar o nosso gado, para lutar contra nós sem justa causa. Ora, as almas dos filhos de Efraim foram esgotadas com fome e sede, pois eles não tinham comido pão durante 3 dias. 40.000 homens saíam da cidade dos filisteus para ajudar os homens de Gade. E estes homens estavam envolvidos na batalha com os filhos de Efraim. E o Eterno entregou os filhos de Efraim nas mãos dos filisteus. E feriram todos os filhos de Efraim, todos os que tinham saído do Egito. Nenhum restou, mas 10 homens que tinham fugido da batalha. Pois este mal veio do Eterno contra os filhos de Efraim, pois eles transgrediram a palavra do Eterno em sair do Egito, antes de chegar ao período ao qual, nos dias antigos, havia designado para Israel. E os filisteus também caíram em grande número, cerca de 20.000 homens, e seus irmãos levaram-nos e os enterraram em suas cidades. E os mortos dos filhos de Efraim permaneceram abandonados no vale de Gade por muitos dias e anos, e não foram trazidos para enterro, e o vale ficou cheio de ossos de homens. E os homens que haviam escapado da batalha chegaram ao Egito, disseram a todos os filhos de Israel tudo o que lhes acontecera. E seu pai Efraim lamentou sobre eles por muitos dias, e seus irmãos vieram para consolá-lo. E veio a sua esposa, deu à luz um filho, e chamou-os de Beriar, pois ela estava infeliz em sua casa. E Moisés, o filho de Amram, era rei na terra de Cush naqueles dias. Ele prosperou em seu reino, ele conduziu o governo dos filhos de Cush em justiça e integridade. E todos os filhos de Cush chamaram Moisés, todos os dias que reinou sobre eles, e todos os habitantes da terra de Cush tiveram muito medo dele. No 40º ano do reinado de Moisés sobre Cush, Moisés estava sentado no trono real, enquanto Adonia, rainha, estava diante dele, e todos os nobres estavam sentados ao seu redor. E Adonia, a rainha, disse perante o rei e os príncipes: O que é isto que vocês, os filhos de Cush, têm feito por todo esse tempo? Certamente vocês sabem que durante 40 anos que este homem reinou sobre Cush, ele não se aproximou de mim, nem serviu aos ídolos dos filhos de Cush. Agora, pois, ouçam, ó filhos de Cush, e permitam que este homem não mais reine sobre vocês, pois ele não é da nossa carne. Eis que Menacrus, meu filho, está crescendo. Deixe-no reinar sobre vós, pois é melhor para vocês servirem o filho de seu senhor do que servir um estranho, escravo do rei do Egito. E todo o povo e os nobres de Cush ouviram as palavras que Adonia, a rainha, havia dito em seus ouvidos. E todo o povo se preparou à noite de manhã, levantaram-se cedo e fizeram Menacrus, filho de Quiquianos, rei. E todos os filhos de Cush estavam com medo de estender a mão contra Moisés, pois o Eterno estava com ele, e os filhos de Cush lembraram-se do juramento que fizeram a Moisés, portanto eles não fizeram mal a ele. Mas os filhos de Cush deram muitos presentes a Moisés, e se despediram dele em grande honra. Então Moisés saiu da terra de Cush e foi para casa, e deixou de reinar sobre Cush. Moisés tinha 66 anos de idade quando ele saiu da terra de Cush, pois isto veio do Eterno, porque o período havia chegado em que ele tinha marcado nos dias antigos para livrar os filhos de Israel da aflição dos filhos de Cã. Então Moisés foi para Midian, pois ele estava com medo de voltar para o Egito por causa do faraó, e ele foi e sentou-se em um poço de água em Midian. E as 7 filhas de Reuel, Jetro, o midianita, saíram para alimentar o rebanho de seu pai. E elas vieram para o poço, tiraram água para o rebanho de seu pai beber. Então os pastores de Midian chegaram e as expulsaram dali, e Moisés levantou-se e ajudou-as a dar de beber ao rebanho. E elas voltaram para a casa de seu pai, Jetro, ou Reuel, e disseram-lhe que Moisés fizera por elas. E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores,
Ele tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Disse Reuel para suas filhas: Onde está ele? Portanto, onde vocês deixaram o homem? E Reuel mandou chamá-lo e buscá-lo, levou para casa, e ele comeu pão com ele. Moisés contou a Reuel que ele havia fugido do Egito, que reinou 40 anos em Cush, e que depois tomaram o governo dele e tinham mandado ir em paz, em honra e com presentes. E quando Reuel ouviu as palavras de Moisés, Reuel disse dentro de si mesmo: Vou colocar esse homem no cárcere, em que vou conciliar com os filhos de Cush, pois ele fugiu deles. E eles tomaram-no e colocaram na prisão. E Moisés ficou na prisão 10 anos. Enquanto Moisés estava no cárcere, Zípora, filha de Reuel, teve piedade dele, e alimentou com pão e água o tempo todo. E todos os filhos de Israel estavam ainda na terra do Egito, servindo aos egípcios em todo tipo de trabalho duro. E a mão do Egito continuou em severidade sobre os filhos de Israel naqueles dias. Naquele tempo, o Eterno feriu Faraó, rei do Egito. Ele o afligiu com a praga da lepra, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Devido ao tratamento cruel aos filhos de Israel, esta praga na época veio do Eterno sobre Faraó. Porque o Eterno ouviu o clamor do povo de Israel, e seu clamor chegou a ele devido ao trabalho duro. Ainda assim, sua ira não se desviou deles, e a mão de Faraó ainda estava estendida contra os filhos de Israel. E Faraó endureceu o pescoço diante do Eterno, e ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel, e amargurou suas vidas com toda sorte de trabalho duro. E quando o Eterno afligiu a praga sobre Faraó, rei do Egito, ele pediu aos seus sábios e feiticeiros para curá-lo. E seus sábios e feiticeiros disseram-lhe que se sangue de crianças fosse colocado nas feridas, ele seria curado. E Faraó enviou seus ministros a Goshen, aos filhos de Israel, para levar seus filhos pequenos. Os ministros tomavam as crianças dos filhos de Israel do seio de suas mães à força, levaram ao Faraó, e os médicos as matavam, uma criança a cada dia, e aplicavam seu sangue na praga, e assim eles fizeram todos os dias. E o número de crianças que Faraó matou foi 365. Mas o Eterno não atentou aos médicos do rei do Egito, e a praga continuou aumentando poderosamente. E Faraó estava já afligido por 10 anos com essa praga, e ainda o coração de Faraó ficou mais endurecido contra os filhos de Israel. No final de 10 anos, o Eterno continuou a afligir Faraó com pragas destrutivas. O Eterno feriu com um tumor, uma doença no estômago, e aquela praga virou uma grave febre. Naquele tempo, os 2 ministros do Faraó vieram de Goshen, onde Israel estava, e foram para a casa de Faraó e disseram-lhe: Vimos os filhos de Israel afrouxar em seu trabalho e negligenciar suas tarefas. E quando Faraó ouviu as palavras de seus ministros, a sua ira se acendeu contra os filhos de Israel excessivamente, pois ele estava muito triste em sua dor corporal. Ele respondeu e disse: Agora que os filhos de Israel sabem que estou doente, eles se viram e zombam de nós. Agora, portanto, em minha carruagem me leve a Goshen, e eu irei ver a zombaria dos filhos de Israel, com as quais estão ridicularizando-me. Então seus servos arrumaram a sua carruagem para ele, e o pegaram e o fizeram montar em cima de um cavalo, pois ele não era capaz de andar por si mesmo. E ele levou consigo 10 cavaleiros e 10 homens de pé, e foi para os filhos de Israel até Goshen. E quando chegaram à fronteira do Egito, o cavalo do rei passou por um estreito lugar, elevado na parte aberta da vinha, cercada dos 2 lados, e a baixa planície estando do outro lado. E os cavalos correram rapidamente naquele lugar e pressionaram um ao outro, e os outros cavalos pressionaram o cavalo do rei. E o cavalo do rei caiu na planície baixa, e o rei estava andando sobre ele,
Quando ele caiu, a carruagem caiu sobre a face do rei, e o cavalo estava sobre o rei, e o rei chorou, pois sua carne estava muito dolorida. A carne do rei foi rasgada e seus ossos foram quebrados, e ele não podia andar, pois isto veio do Eterno a ele, pois o Eterno tinha ouvido os clamores de seu povo, os filhos de Israel, e sua aflição. E seus servos o levaram aos ombros, um pouco de cada vez, e eles o trouxeram de volta ao Egito, e os cavaleiros que estavam com ele vieram também de volta ao Egito. E o puseram na cama, e o rei sabia que seu fim chegava e sua morte. Por isso, a Paranis, a rainha, sua esposa, chegou e chorou diante do rei, e o rei chorou um grande lamento com ela. E todos os seus nobres e servos vieram naquele dia, e viram o rei nessa aflição, e choraram um grande lamento com ele. E os príncipes do rei, todos os seus conselheiros, aconselharam o rei a fazer um reinar em seu lugar na terra, a quem ele pudesse escolher entre seus filhos. O rei tinha 3 filhos e 2 filhas, que a Paranis, a rainha, sua esposa, deu à luz para ele, além dos filhos das concubinas do rei. Estes são seus nomes: Ofri, primogênito, Adicã, o segundo, o terceiro, Morion, e suas irmãs, o nome mais velho era Bátia e a outra Acuse. E Ofri, primogênito do rei, era um idiota precipitado, e apressou-se em suas palavras. Mas Adicã era um homem astuto e sábio, conhecido em toda a sabedoria do Egito, mas de aspecto inadequado, grosso na carne, muito pequena em estatura. Sua altura era de um côvado. Quando o rei viu Adicã, seu filho, inteligente e sábio em todas as coisas, o rei resolveu que ele deveria ser rei em seu lugar após sua morte. E ele tomou como esposa a Guedulá, filha de Abilote, e ela tinha 10 anos, e ela deu-lhe 4 filhos. Mais tarde, ele tomou 3 esposas e gerou 8 filhos e 3 filhas. O transtorno muito prevaleceu sobre o rei, e sua carne cheirava mal, como a carne de uma carcaça lançada sobre o campo em tempo de verão, durante o calor do sol. Quando o rei viu que sua doença tinha fortalecido sobre ele, ordenou que seu filho Adicã fosse levado a ele, e eles o fizeram rei sobre a terra em seu lugar. E no final de 3 anos, o rei morreu, em vergonha, desgraça, desgosto. Seus servos o levaram e o sepultaram no sepulcro dos reis do Egito, em Zoan-Misraim. Mas eles não os embalsamaram como era habitual como os reis, pois sua carne estava podre, e eles não puderam aproximar-se para embalsamá-lo por conta do mau cheiro. Assim, sepultaram com pressa. Pois este mal veio do Eterno, pois tinha-lhe pago o mal com o mal, pois pelo que ele havia feito a Israel. E ele morreu com terror e vergonha, e seu filho Adicã reinou em seu lugar. Fim da terceira parte.